Milagres divinos em 40 dias de silêncio profético e oração atendida. Maria era uma mulher de fé inabalável. Conhecida em cada canto da pequena cidade do interior do Brasil, ela era o coração da comunidade que se reunia na capela de Nossa Senhora Aparecida. Seu olhar sereno e suas orações fervorosas eram como luzes que guiavam os fiéis. Mas sua vida tomou um rumo sombrio quando seu filho Lucas, em busca de novas experiências, mergulhou no mundo das drogas. O jovem que antes ornava as missas com sua voz angelical, agora se afastava, como uma sombra distante. Maria sentia seu coração desvanecer, pois a fé que outrora fora seu alicerce parecia escorregar entre seus dedos. Certa noite, ao ver seu filho em um estado lamentável, a dor foi insuportável. Desesperada, buscou a ajuda de seu pastor, que lhe falou sobre um poderoso desafio: 40 dias de silêncio profético e oração fervorosa. Com uma determinação misturada à angústia, Maria decidiu se comprometer ao desafio. Todas as noites, quando os sinos da capela anunciavam o ocaso, Maria se reunia com a família para orar. Eram pedidos ardentes de intervenção divina. A cada oração, sentia-se envolvida em uma corrente de fé, um calor sagrado que pulsava como um eco de milagres. E naquelas noites de oração, enquanto a lua cheia iluminava o céu, ela fazia peregrinações até a capela, onde suas lágrimas se misturavam à esperança. Um arrepio percorria seu corpo junto à presença palpável de Deus. Mas a luta não era fácil. Lucas recaiu e se uniu a amigos que não compartilham dos valores de sua educação. A cidade começou a murmurar. Será que a fé de Maria é suficiente? Questionavam alguns. As vozes dissonantes desafiavam suas certezas. Porém, em sua mais profunda dor, uma luz intensa entrou em sua vida numa noite de oração. Era uma visão sobrenatural onde uma paz inexplicável a envolveu, como se um manto celestial a cobrisse. Nesse momento, a esperança renasceu. Mesmo em meio à escuridão, o amor de Deus ainda pulsava. "Eu não vou desistir", exclamou ela, com os olhos brilhando como estrelas. Maria não apenas manteve sua fé, mas contagiou a comunidade, se unindo aos grupos de oração e fervendo corações ao seu redor. Com cada testemunho de cura e milagre, o fervor espiritual crescia pela cidade. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a aproximação do 40º dia, Maria se sentia ansiosa. A certeza de que Deus se moveria começava a rarear. Ela questionava se Lucas realmente estaria preparado para aceitar a transformação que tanto desejava. Com o coração tão apertado, um nublador de incertezas a envolvia. Finalmente, na noite do 40º dia, algo extraordinário aconteceu. Lucas, após meses de silêncio e sofrimento, entrou em casa com um olhar iluminado, quase celestial. "Mãe, você não vai acreditar. Eu senti Deus de uma maneira que nunca imaginei." Suas palavras dançavam no ar, trazendo lágrimas aos olhos de Maria. Mas a transformação de Lucas era apenas o começo de um novo capítulo. O brilho em seus olhos refletia a fé renovada da comunidade, trazendo uma pergunta: que mais Deus estava planejando para eles? Os corações batiam ansiosos por saber. A manhã seguinte chegou, com um sol radiante que iluminava toda a cidade. O ar parecia mais fresco, como se todo o universo estivesse respirando junto com a nova esperança que brotava no coração de Maria. Lucas, agora com uma nova luz no olhar, sentou-se à mesa com a família para um café da manhã simples, mas repleto de alegria. "Mãe, eu não sei explicar, mas encontrei algo incrível nas últimas semanas", ele disse, sua voz carregada de sinceridade. Aquela simples refeição, que antes era apenas rotineira, agora parecia um banquete. Maria olhou para o filho com os olhos cheios de gratidão, sentindo cada palavra como uma oração respondida. "Foi a oração que nos trouxe aqui, não é?" Maria falou, sua voz suave.
A fé pode mover montanhas, meu filho. Lucas assentiu, e em seu coração ele sabia que a transformação havia começado. Naquele dia, a cidade recebeu uma nova energia. O grupo de oração na capela foi se expandindo e as pessoas começaram a se reunir em maior número, compartilhando histórias sobre como a fé estava mudando suas vidas. Eles se tornaram um alicerce, firmemente enraizados no amor de Deus. Era surpreendente ver como o testemunho de Lucas ressoava profundamente. Outros jovens da cidade, que também estavam enfrentando batalhas pessoais, começaram a se abrir. Aqueles que antes se afastavam da igreja se sentiam atraídos por aquela luz que emanava de Maria e Lucas. O amor e a esperança pareciam se espalhar como faíscas em um dia seco. Um dia, enquanto caminhavam juntos pela cidade, Lucas parou e se virou para a mãe. Mãe, você acha que Deus pode usar a nossa história para ajudar outras pessoas? A pergunta pairou no ar, como se o céu estivesse esperando pela resposta. Com certeza. Nossas lutas podem ser a chave para a liberdade de muitos. Nunca se esqueça, filho, que as dificuldades que enfrentamos não são em vão. Deus tem um plano maior que podemos imaginar, respondeu Maria com confiança, sentindo que suas palavras estavam carregadas de uma unção divina. O desejo de ajudar se tornou um projeto ardente. Mãe e filho decidiram organizar uma reunião de partilha na capela, onde todos poderiam vir e desabafar sobre suas lutas e vitórias. Eles chamaram amigos, vizinhos e até mesmo estranhos, unindo a comunidade em torno de um objetivo: restaurar vidas através do testemunho e da oração. A primeira reunião foi marcada para a granja de Dona Rita, uma mulher amável que sempre ofereceu ajuda à comunidade. Os preparativos foram intensos, com muitos voluntários colaborando para criar um ambiente acolhedor. Famílias se reuniram e, naquela noite, muitos corações foram abertos ao poder da fé. Os testemunhos começaram a fluir e a presença de Deus se tornou palpável. Quando as luzes diminuíram e as velas foram acesas, uma atmosfera de paz tomou conta do recinto. Sentados em círculo, risos e lágrimas se misturaram, e a sensação de que estavam todos juntos em algo maior encheu o ar. Mas, à medida que o encontro avançava, Maria sentiu que algo mais profundo estava prestes a acontecer. Uma expectativa crescente pairava no ambiente, como se o céu estivesse prestes a se abrir. Ela ouviu palavras sendo sussurradas sobre sinais e maravilhas que estavam por vir, mas a dúvida começou a surgir em sua mente. Com um coração revigorado, mas ainda inseguro, ela perguntou-se: será que estavam prontos para receber o que Deus tinha planejado? A comunidade estava unida, mas o próximo passo exigiria ainda mais coragem e fé. Maria não conseguia conter o mistério que envolvia aquele ciclo em suas vidas. O que Deus estava prestes a revelar e como isso mudaria o rumo de suas histórias. A noite que se seguiu prometia ser apenas o começo. A noite na granja de Dona Rita foi mágica, como se o céu estivesse sussurrando segredos aos corações abertos. As velas acesas tremeluziam como estrelas na escuridão, refletindo a esperança e a vontade de transformação que pairava no ar. Maria, ainda sentindo a expectativa vibrante, olhou ao redor e percebeu rostos iluminados pela mesma fé que agora pulsava dentro dela. Os testemunhos que surgiram eram tocantes. Cada pessoa que falava tinha uma dor e, ao mesmo tempo, um anseio por mudança. Enquanto ouvia, Maria viu a verdade se desenrolar diante de seus olhos. A dor não é apenas um peso, mas também uma porta que pode ser aberta para novas oportunidades. Estive afastada por muito tempo, uma mulher de cabelos grisalhos disse com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas a sua história, Lucas, me trouxe de volta. Eu quero acreditar de novo. A cada palavra, Maria sentia que a vida daquelas pessoas estava entrelaçada à dela e à de seu filho. Elas se tornavam parte daquela caminhada. Lucas, por sua vez, estava envolvido em suas emoções. Ele não apenas ouvia as histórias, mas as absorvia como se fossem sua própria experiência. Não estamos sozinhos, ele exclamou, a voz cheia de sinceridade. Deus está aqui, conosco e já está trabalhando em nossas vidas. A energia naquela sala era palpável. Maria podia sentir o Espírito Santo movendo-se, como uma brisa doce e encorajadora. Era como se cada pessoa estivesse sendo preparada para um encontro especial,
Um momento que iria transformar não apenas suas vidas, mas também a comunidade inteira. Após mais testemunhos, Maria sentiu que o tempo havia chegado. Ela pediu a todos que fechassem os olhos e colocassem as mãos no coração. Vamos orar, disse ela, a voz suave, mas firme. Peçamos a Deus para abrir nossos olhos e nossos corações para o que Ele está prestes a fazer. Que Ele nos prepare para receber o extraordinário. Enquanto oravam, um silêncio reverente tomou conta da sala. Maria sentiu uma leveza flutuar ao seu redor. Era como se cada pessimismo e medo fossem elevados daquele lugar. Ela deixou suas palavras fluírem, pedindo pela cura, pela restauração e pela coragem necessária para encarar o que estava por vir. Ao abrir os olhos, ela notou que os rostos ao seu redor brilhavam. As pessoas pareciam diferentes. Havia uma nova determinação ali, como se uma carga tivesse sido retirada de seus ombros. Mas, na profundidade de sua alma, uma pergunta persistia em Maria. E se o que estava por vir fosse ainda mais impactante do que ela e Lucas podiam imaginar? Quando o encontro terminou, as pessoas começaram a se dispersar, ainda em grupos pequenos, conversando efusivamente sobre o que tinham sentido. Lucas se virou para Maria e com um brilho nos olhos comentou: Mãe, você sentiu isso? Foi como um alerta divino. Algo grande está a caminho. Maria sorriu, o coração preenchido de expectativas. Mas, assim como ela estava prestes a responder, a porta da granja se abriu com um rangido. Uma figura desconhecida apareceu, ofegante e com um olhar que carregava uma história intensa. A atmosfera mudou instantaneamente, como se a reunião tivesse se transformado em algo completamente novo. Desculpe pela interrupção, disse a pessoa, com um tom de urgência que chamou a atenção de todos. Eu vim aqui porque acredito que vocês podem me ajudar. Eu vi algo extraordinário recentemente e tenho certeza de que está ligado a vocês. Maria e Lucas trocaram olhares, a adrenalina dominando o ambiente. O que aquela pessoa poderia trazer? A pergunta pairou na mente de todos. Que esperança poderia se revelar e de que forma isso afetaria a jornada que tinham acabado de iniciar? O mistério apenas começava a se desenrolar. O olhar da figura desconhecida estava cheio de preocupação, mas também havia uma chama de esperança que brilhava intensamente. Ele respirou fundo, como se estivesse tentando organizar os pensamentos antes de compartilhar o que havia vivenciado. Meu nome é André, começou ele, a voz trêmula, mas firme. Na última semana, passei por uma experiência que desafiou tudo o que eu acreditava. Em um momento de desespero, eu clamei a Deus por ajuda, e num instante me encontrei em um lugar que eu nunca imaginei. Era como se as barreiras do tempo e espaço não existissem. Eu vi uma visão. Maria sentiu o coração disparar ao ouvir aquelas palavras. Uma visão. O que isso significava? Sabia que visões eram muitas vezes momentos especiais de revelação divina, mas também poderiam ser assustadoras. André continuou, gesticulando com as mãos, como se tentasse captar a magnitude do que havia presenciado. Eu vi muitas pessoas, não apenas da minha vida, mas da sua, da nossa comunidade. Elas estavam ligadas por um propósito divino, cada uma sendo tocada por algo sobrenatural. Enxerguei pessoas sendo curadas de feridas emocionais e físicas. Era como se o céu estivesse derramando sobre nós uma nova unção, um poder de transformação que abria portas impossíveis. Lucas, ávido por detalhes, perguntou: Mas o que isso tem a ver conosco? O que devemos fazer? André olhou diretamente nos olhos de Lucas com um brilho de determinação. Eu senti que havia um chamado para reunir todos essa semana. Precisamos nos unir, orar juntos e buscar a direção de Deus. Ele nos mostrou que há um plano mais profundo para nós, um plano que pode ressuscitar esperanças e restaurar vidas não só individualmente, mas como comunidade. As palavras de André reverberavam na mente de Maria enquanto seu coração se aquecia. A ideia de que uma união poderia materializar um milagre a fazia sentir-se como se algo grandioso estivesse prestes a acontecer. Era como se um novo capítulo estivesse se abrindo. Ela olhou ao redor e viu a necessidade nos rostos daquelas pessoas.
Havia tanto sofrimento, tanto anseio por renovação e mudança. Eu sei que não sou a única a sentir isso, disse Maria, tomando a frente com fé. Nossa comunidade anseia por um despertar. Vamos nos reunir, vamos clamar juntos. Se essa visão é verdadeira e Deus está nos chamando, temos que obedecer. Os espíritos na sala se elevaram e murmúrios de concordância ecoaram pelos cantos. Todos começaram a se mover, se organizando e comentando sobre o que poderiam fazer. Era um momento de esperança coletiva, como se um grande peso houvesse sido removido, e agora cada um estivesse preparado para seguir em direção ao que Deus tinha reservado. André sorriu, sentindo que aquele era apenas o começo. Nos próximos dias, iremos preparar nosso coração e nossa mente. Será uma jornada de oração intensa. Precisamos estar prontos para o que Deus vai fazer em nossas vidas. A ideia de 40 dias juntos criava uma nova expectativa. Mas, no fundo, Maria sabia que isso não era apenas sobre um período de oração, mas sobre um chamado para alinhamento com o propósito divino. O que acontecerá quando se unirem em fé? Enquanto todos se dispersavam na certeza de que um novo mover estava a caminho, uma pergunta envolvia Maria. O que significaria para eles se a visão de André fosse, de fato, uma mensagem de Deus, prestes a desdobrar-se em milagres inimagináveis? E assim, uma nova jornada de fé se iniciava, repleta de promessas e oportunidades de transformação. A cada passo, eles precisavam se preparar para o inesperado, pois Deus tinha um plano que poderia mudar a história de todos aqueles que se dispunham a crer. O que estava por vir poderia ser, de fato, um milagre. Todos os dias que se seguiram trouxeram um misto de ansiedade e expectativa. A granja, que antes parecia apenas mais um espaço de trabalho árduo, agora pulsava com uma energia divina. As pequenas reuniões se tornavam cada vez mais frequentes e cada rosto estava imbuído da esperança de um futuro transformado. Maria sentia que algo mudava dentro de si. Cada dia de oração, cada momento de busca, era como se ela estivesse se despindo de velhas inseguranças e vestindo um novo manto de fé. A cada amanhecer, ela se levantava mais disposta a crer no impossível. Os compromissos da vida cotidiana, como cuidar da horta ou ajudar com os animais, tornavam-se um segundo plano, eclipsados por esse chamado urgente. A primeira reunião foi marcada numa sexta-feira à noite, e o clima estava repleto de fé e emoção. O salão da granja foi preparado com carinho, velas estavam acesas e um quadro improvisado segurava uma simples frase escrita em letras grandes: "Que venha o teu reino". As vozes de cada um, antes tão isoladas, agora se uniam em louvor e súplica. Entre risos nervosos e sussurros, Maria percebeu que o ambiente estava prestes a ser invadido por algo extraordinário. Quando André começou a orar, as palavras saíam dele como um rio de água viva. Ele clamava para que cada coração se abrisse e cada mente fosse renovada. Ali, diante de Deus, eles se tornavam vulneráveis, declarando suas fraquezas e anseios. Era um momento de entrega total, onde cada um depositava suas dores, seus medos e suas esperanças nas mãos do Criador. Senhor, acreditamos que Tu és capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, orou André com fervor. Nos mostra o caminho e prepara nossos corações para a transformação que está por vir. O salão encheu-se de um peso sagrado, e lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de alguns. Maria sentiu um arrepio percorrendo sua espinha ao perceber que o Espírito Santo estava presente. Era palpável. Era como se uma nova unção estivesse sendo derramada, trazendo cura, e o ar estava carregado de promessas. Após a oração, um silêncio sagrado se instalou. Maria fechou os olhos e se entregou à contemplação. Ela não estava mais apenas orando, estava sentindo a presença de Deus ao redor dela, como um abraço acolhedor. Quando ela finalmente abriu os olhos, a atmosfera parecia diferente. A luz da lua entrava pelas janelas, criando sombras dançantes nas paredes. Cada olhar ao redor parecia mais esperançoso, mais iluminado. André levantou-se e, com humildade, compartilhou algo que havia pesado em seu coração. Não posso deixar de sentir que esta jornada de oração nos levará a algo grande, mas algo diferente nos espera.
No meio desses 40 dias, sentirei que algum de nós terá uma experiência pessoal com Deus, algo profundo. Preparem-se para a transformação. Um murmúrio de expectativa percorreu a sala. Maria olhou para os rostos de seus amigos e vizinhos e percebeu que todos também sentiam a mesma inquietação, um misto de temor e expectativa por essa nova revelação. O que poderia acontecer? O que Deus poderia estar prestes a revelar? Naquela noite, enquanto todos voltavam para casa, Maria sentiu uma profunda convicção de que a verdadeira transformação não estava apenas nos milagres que ela esperava, mas no caminho que trilhariam juntos. A sua fé, se unindo à fé dos outros, poderia ser a chave para algo grande. E com esse pensamento fervoroso no coração, um novo dia chegou, trazendo com ele mais oportunidades de buscar a Deus e entender o plano que ele tinha para eles. Mas, no fundo de seu ser, uma pergunta ecoava. O que aconteceria quando a verdadeira natureza do chamado de André começasse a ser revelada? O dia seguinte amanheceu radiante, como se o próprio céu estivesse alinhado com as esperanças que brotavam na granja. Maria sentia uma energia nova pulsando dentro dela. Cada canto parecia ressoar com promessas divinas, e as plantações, que antes pareciam apenas campos de trabalho, agora pareciam campos de milagres à espera de florescer. Ela se preparava para mais um dia de oração, mas algo toldava sua mente. O que exatamente André queria dizer com experiência pessoal com Deus? Naquela manhã, após seus afazeres, Maria se sentou sob uma árvore, onde costumava buscar refúgio e silêncio. A brisa suave acariciava seu rosto e os pássaros formavam um coro alegre nas copas. Fechou os olhos e deixou que os pensamentos vagassem. Senhor, o que tu tens para mim nesses dias? Questionou em um sussurro. A resposta não veio em palavras, mas na sensação de um amor envolvente que a penetrava, como se estivesse sendo cercada por uma luz divina. Mais tarde, durante a reunião, a expectativa estava palpável. Cada um que chegava trazia consigo um testemunho, uma expectativa e até uma dúvida. André percebeu a energia da sala e, ao tomar a palavra, começou a falar sobre a importância da unidade. É como um feixe de luz que, ao se juntar com outros, se torna uma explosão de claridade, exclamou ele, inspirando todos a unirem suas vozes em louvor novamente. Maria observava os rostos ao seu redor e sentia uma conexão profunda com cada um deles. Quando começaram a orar novamente, foram como ondas de um mar imenso, batendo contra pedras e se formando em uma linda melodia. Cada oração fluía, cada lágrima caída era um símbolo de libertação e entrega. Senhor, nós somos teus servos, clamavam em um só coração. Os gemidos e gritos de fé enchiam o ambiente de uma espiritualidade que não se podia ignorar. Depois de um tempo, uma jovem, Beatriz, que sempre se mostrava mais reservada, levantou-se lentamente. Todos a observaram. O olhar dela brilhava com uma intensidade indescritível. Eu não sei explicar, mas sinto que Deus está falando comigo, como se Ele estivesse aqui, ao meu lado, disse Beatriz, a voz trêmula, mas firme. Maria sentiu seu coração acelerar. Seria essa a experiência citada por André? A transformação começara afinal. Isso é lindo, compartilhe, Beatriz, incentivou André, e o ambiente se encheu de atenção. A jovem começou a compartilhar um testemunho de suas dores e frustrações, batalhas que há muito estavam escondidas em seu coração, mas que naquele momento pareciam ser dissipadas por uma graça inexplicável. Mais lágrimas desceram pelo rosto dela, mas agora aquelas lágrimas tinham um brilho de liberdade, como se cada gota carregasse um encantamento divino. Eu sempre me senti sozinha, mas agora sei que nunca estive. Deus sempre esteve. Comigo, concluiu Beatriz, e os aplausos a acompanhavam. Maria se sentiu tocada. Como era possível que a experiência de uma só pudesse impactar tantas vidas? As palavras de Beatriz ecoaram em seu coração. Nunca estive sozinha. Cada um de nós carrega uma parte do outro na jornada. Quão poderoso era o amor de Deus que unia aquelas almas em um só propósito.
Enquanto a reunião se dispersava, Maria ficou pensativa. Corriam muitas perguntas em sua mente. Se a transformação de alguém era tão poderosa, o que aconteceria se cada um experimentasse essa mesma conexão intensa com Deus? O que estaria por vir? E enquanto todos se despediam, Maria sentiu uma inquietação crescente. Uma certeza pulsava dentro dela. A sua própria experiência pessoal com Deus estava logo ali, à espera. A cada dia, um novo passo em direção ao desconhecido. Uma nova revelação a aguardava. No final do dia, ao se deitar, Maria sussurrou uma oração suave. Senhor, estou pronta. Faz de mim um instrumento de teu amor. E as palavras se misturaram aos sonhos enquanto a noite caía, envolta em mistério. O que Deus ainda reservava para aquele grupo? O que revelaria nos próximos dias? Uma nova jornada estava apenas começando, e a verdade ainda estava além do horizonte. Na manhã seguinte, Maria acordou antes do sol. A luz da alvorada filtrava-se pelas frestas da janela, criando desenhos dourados no chão. O silêncio do início do dia trazia um convite à meditação, e ela aceitou. Sentou-se na varanda com uma xícara de café quente nas mãos e os raios de sol tocando seu rosto. A lembrança das palavras de Beatriz ainda ressoava em sua mente. Era como se aqueles ecos de fé estivessem preparando seu coração para algo grande. Senhor, começou a orar, que eu possa estar atenta ao teu chamado hoje. E assim ela entregou o dia a ele, pedindo que sua vida fosse uma síntese de amor e serviço. A cada gole de café, a expectativa de uma nova experiência crescia. O dia se anunciava cheio de promessas. Mais tarde, Maria decidiu visitar a pequena capela da granja. Ao entrar, o cheiro do incenso e a luz suave que preenchia o espaço traziam um sentimento de paz indescritível. Ela se ajoelhou diante do altar, um lugar onde tantos antes dela buscavam respostas. As velas tremulosas pareciam dançar em adoração e uma sensação de graça a envolvia. Eu estou aqui, Senhor. Fala comigo, ela sussurrou, deixando que o silêncio falasse. Os minutos se transformaram em horas e sua mente começou a clarear. A cada batida do coração, uma ideia se formava. A experiência pessoal com Deus não era apenas um evento isolado. Era um fio contínuo que, tecido em oração, nos liga a uma verdade maior. Maria começou a entender que a conexão era fluida, compartilhada e coletiva. Enquanto refletia, a porta da capela se abriu. André entrou, seus passos leves como se trouxessem consigo um sopro de algo divino. Notando Maria, ele sorriu e se juntou a ela. "O que você está sentindo?" perguntou ele, com genuíno interesse. "Eu estou tentando entender essa experiência que todos falam", Maria respondeu, vislumbrando um caminho mais claro à frente. "Como posso saber se realmente estou ouvindo a voz de Deus?" André se sentou ao lado dela. Suas palavras eram simples, mas profundas. Às vezes, a resposta que buscamos não vem nas palavras, mas nos sentimentos que nos guiarem. Quando você sente paz, segurança e amor, ali está Deus. Maria olhou para as velas e deixou que suas lágrimas escorressem gentilmente. Era uma sensação de libertação. Ela percebeu que sua busca não era apenas individual, mas também uma jornada, junto àqueles que estavam na mesma busca por respostas. Nos dias seguintes, cada oração parecia mais intensa, cada encontro mais significativo. O grupo da granja decidiu transformar suas reuniões em um espaço de partilha e louvor contínuo. Maria começou a conduzir pequenas orações em círculos, fazendo com que as pessoas falassem de suas experiências, assim como Beatriz. A cada novo testemunho, a comunidade se tornava mais próxima. Alguns compartilhavam histórias de cura, outros de reconciliação. A unidade, antes apenas um conceito, agora se tornava uma realidade palpável. Mas, no fundo do coração de Maria, uma nova inquietação surgia. Ela se perguntava: e se a maior revelação ainda estiver por vir? O que mais Deus está querendo mostrar para nós? A ideia de um propósito maior envolvia seu ser,
gerando um calor que a motivava a orar ainda mais. Em uma noite estrelada, durante um encontro, André convidou todos para um momento especial. Vamos fazer uma vigília de oração. Vamos nos entregar completamente. Maria sentiu seu coração acelerar. Era um chamado à ação, e ela queria participar. Aquela noite poderia ser a mais transformadora de suas vidas. O que aconteceria quando se unissem em oração, buscando desvelar planos divinos? Enquanto a reunião se preparava, a expectativa vibrava no ar. Um novo passo estava prestes a ser dado, e Maria se questionava. Estaria pronta para absorver o que Deus estava prestes a revelar? A noite estava guardando surpresas que poderiam transformar tudo. O que mais seria revelado naquela vigília? Os dias que antecederam a vigília foram marcados por um misto de ansiedade e esperança. Maria caminhava pela granja com o coração pulsando, sentindo uma iminente promessa no ar. Ela via os rostos de seus amigos alicerçados em uma fé compartilhada, cada um carregando suas lutas, mas todos unidos pela expectativa do que estava por vir. Naquela noite especial, a capela estava mais iluminada do que nunca. As velas já conhecidas reluziam como olhos atentos, curiosos para testemunhar algo grandioso. Assim que o grupo se reuniu, uma atmosfera de reverência se estabeleceu. Maria observou as mãos se entrelaçando e os olhares se encontrando, como se cada pessoa estivesse se preparando para lançar seus desejos e orações em direção ao céu. André começou a reunião com uma breve reflexão. Cada um de nós está aqui por uma razão. Há um peso nas nossas palavras e um eco nas nossas almas. Estamos prestes a buscar a face de Deus em unidade. Vamos deixar que Ele nos conduza, disse, e suas palavras soaram como um chamado divino. Maria fechou os olhos e respirou profundamente. Em sua mente, uma pergunta ressoava com força. O que Deus realmente quer de nós? Os minutos se arrastavam, mas a paixão nos corações da comunidade parecia acender uma luz. Enquanto os irmãos e irmãs oravam em voz alta, ela começou a perceber que a oração não era apenas um remédio, mas uma ponte que unia suas almas em um desejo coletivo. Quando o momento de partilhar testemunhos chegou, a capela se encheu de vozes. Os relatos se entrelaçavam como uma sinfonia de fé. Uma senhora mais velha, conhecida por sua sabedoria, falou sobre uma cura inesperada. Um jovem compartilhou seu caminho de superação de vícios. Cada testemunho era uma taça cheia de gratidão e esperança, transbordando amor, e Maria sentiu seu coração aquecer. Mas, no canto de sua alma, uma inquietante persistia. Ela sentia que algo ainda estava por vir, uma revelação que transcenderia tudo o que já tinham experimentado juntos. Enquanto a vigília se continuava, todos foram convidados a um momento de silêncio, uma pausa reflexiva. O som do vento sussurrando pelas janelas combinava perfeitamente com o murmúrio silencioso de oração. Maria se descobriu perdida em profunda contemplação, questionando-se mais uma vez sobre o propósito maior que a movia. Senhor, o que você quer revelar? Ela pensou, sentindo que a conexão se intensificava. Foi então que, de forma inesperada, uma brisa mais forte entrou pela capela. As velas tremeliçam, como se acordassem para um novo ambiente. O coração de Maria disparou. Não era apenas o vento, era uma sensação palpável, quase tangível. Um arrepio subiu pela sua espinha e, naquele momento, ela soube que algo estava prestes a ser revelado. André interrompeu o silêncio. Sinto que devemos nos abrir para o sobrenatural que Deus quer fazer entre nós. Vamos nos permitir a um ato de fé. Ele sugeriu que todos se colocassem em pé, de mãos dadas, formando um círculo. Maria tomou a mão de André e sentiu a energia pulsante entre eles, cada toque sugerindo uma conexão divina. Vamos orar uns pelos outros e deixar que o Espírito Santo nos guie, ele disse, e à medida que as palavras fluíam, uma onda de emoção varreu a capela. Maria sentiu a presença de Deus forte e autêntica, como uma chama acesa.
O que aquela noite prometia não seria só um testemunho, mas uma transformação. Enquanto Maria invocava a presença divina, um pensamento cruzou sua mente. O que está prestes a acontecer pode mudar tudo. E se nós nos entregarmos de verdade, o que será revelado? A expectativa aumentava, como um balão prestes a estourar. E Maria se questionava: estaríamos todos prontos para receber o que Deus estava prestes a revelar? O que mais ele tinha guardado para aqueles que se entregam em fé? Os corações pulsavam em uma sintonia única, e a capela se tornara um verdadeiro tabernáculo da fé, onde as esperanças se entrelaçavam. Maria olhava ao redor, observando cada rosto, iluminado pela luz suave das velas. As mãos unidas formavam um cordão de amor e esperança, e a sensação de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer a envolvia. Como se fosse um único corpo, a comunidade começou a orar em vozes entrelaçadas, criando uma melodia de súplicas que subia aos céus. Era uma harmonia orgânica, onde cada palavra, cada clamor se unia como notas de uma canção celestial. Maria se deixou levar pela presença crescente de Deus, sentindo os laços se fortalecendo não só entre eles, mas no próprio coração de cada um. André, no centro do círculo, fechou os olhos e começou a orar em voz alta. Ele implorava pela presença do Espírito Santo, pedindo que cada alma ali presente fosse tocada de maneira especial. Senhor, mova-se entre nós, que as nossas fraquezas sejam transformadas em forças, ele exclamou. Ao ouvir isso, Maria sentiu que sua própria fragilidade se tornava uma oportunidade para algo maior. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, ao perceber a beleza da transformação que Deus podia realizar. Em um momento de súbita quietude, um silêncio profundo tomou conta da capela, como se o próprio céu tivesse descido à terra. A respiração de cada um era ouvida e a emoção pairava no ar. Então, uma voz suave, mas firme, cortou o silêncio. Era a senhora mais velha, que havia compartilhado seu testemunho antes. Ela falou com uma clareza que deixava todos atentos. Deus não nos traz até aqui apenas para ouvir nossas reclamações. Ele deseja nosso compromisso, nosso amor genuíno. A reação foi imediata. Murmúrios de concordância ecoaram entre os fiéis, e Maria sentiu seu peito inchar com determinação. Nesse instante, a brisa que antes entrara pela capela não era apenas refrescante, ela parecia carregar mensagens do próprio Deus, como se o ar estivesse preenchido de promessas a serem reveladas. André levantou os braços e direcionou os olhos ao céu. Vamos dedicar este momento, não só a clamar por nossas necessidades, mas também para nos entregarmos completamente a Deus. Estamos prontos para abrir nossos corações. As palavras dele eram um convite poderoso, e uma onda de energia percorreu a sala. Maria, tomada pela coragem, ergueu sua voz na fervorosa oração de entrega. Senhor, eu me coloco em tuas mãos. Aqui estou, pronta para receber o que tens para mim. Sua declaração foi como uma descarga elétrica, e rapidamente muitos se juntaram a ela, elevando suas vozes como um só clamor. Neste momento de entrega, as velas começaram a tremelir mais intensamente. E para Maria, parecia que até as paredes da capela vibravam com a presença de Deus. Uma paz inexplicável a envolvia, e ela sentia os laços espirituais se estreitando ao redor daquelas pessoas tão queridas. Um sentimento de alegria e expectativa crescia em seu interior, invadindo cada espaço antes preenchido por dúvidas. Eu sinto que Deus está prestes a nos surpreender, exclamou André, com a fervorosa certeza de que boas novas estariam a caminho. E naquele momento, uma onda de fervor se espalhou, como se todos compartilhassem o mesmo pensamento e se entusiasmassem. Preparassem para o que estava prestes a ser revelado. A luz suave das velas criou sombras dançantes nas paredes, e Maria, com o coração acelerado, pergunta-se: o que Deus realmente trará para nós esta noite? Estávamos apenas começando uma viagem de fé, mas onde ela nos levará? A incerteza sobre o futuro misturava-se à pura esperança, e a expectativa era palpável, como um delicado segredo prestes a ser revelado. Seriam milagres? Seriam transformações? A resposta estava à porta, e todos esperavam ansiosamente para abri-la.
A vigília já se estendia pela madrugada e a atmosfera estava carregada de uma expectativa vibrante. Cada um dos presentes havia se entregado à oração, como se estivéssemos todos em um só espírito, buscando a manifestação do sobrenatural. Maria sentia seu coração pulsar forte, seu corpo vibrava com a energia do amor divino. A luz das velas criava um cenário mágico, onde as sombras pareciam dançar em sintonia com as vozes que se erguiam em clamor. André, com sua presença forte e serena, conduzia o momento. Ele levantou os olhos, como quem buscava algo além do que se apresentava. Deus está aqui, amados. Vamos nos preparar para receber o inesperado. É hora de abrir nossos corações e permitir que a graça flua, exclamou. Com cada palavra, Maria sentia que algo se movia dentro dela. Era como um fogo, uma paixão que a impulsionava a querer mais de Deus. Com um gesto firme, ela se colocou de pé. Senhor, eu me entrego completamente, declarou, e suas palavras ecoaram pelos corações dos outros, que começaram a se unir. Eu me entrego, Senhor, que tua vontade seja feita em nossas vidas. Os gritos de fé aumentavam e a capela parecia ter se tornado um reflexo do céu. Aquela era a hora do clamor, onde as vozes se elevavam e Maria acreditava que um novo derramamento aconteceria. E então, como que respondendo à intensidade daquele pedido, algo extraordinário ocorreu. Um vento suave, quase etéreo, começou a soprar através da capela. As velas tremelizaram intensamente e Maria viu que as paredes ao seu redor pareciam brilhar com uma luz dourada. O coração dela disparava, pois ela sabia que a presença de Deus estava ali. De repente, a senhora mais velha, que era um pilar de sabedoria na comunidade, começou a falar em um tom profético. Eu vejo um rio de cura fluindo entre nós. Deus está rompendo correntes, está restaurando famílias e trazendo libertação. Ele não apenas está aqui, mas está se movendo entre nós, declarou, e a reverberação de suas palavras atingiu Maria nas profundezas de sua alma. As correntes estão quebradas, gritou alguém da multidão, e a fervorosa confirmação se espalhou como um fogo. Lara, outra jovem do grupo, se levantou em lágrimas, contando que durante as orações havia sentido um peso ser tirado de suas costas, um fardo que a acompanhava por anos. Ele me libertou, ela gritou, e explosões de louvor ecoaram. Aquela energia contagiante subiu como uma onda, atingindo todos. Maria, com lágrimas escorrendo pelo rosto, percebeu que todos estavam sentindo a mesma ligação. Um avivamento espiritual. Ela estendeu as mãos e a conexão entre todos ali presente parecia ainda mais intensa, como se seus corações fossem um só. A noite avançava e o clamor continuava. Era um coral de testemunhos, onde muitos falavam das suas vitórias. Lucas, que já havia encontrado novo propósito, levantou-se, tomado por um fogo de gratidão. Esta não é só a minha história, é a nossa história. Como comunidade, estamos renascendo, disse, e a multidão refletia um mar de amém. Com cada testemunho que passava, as pessoas se levantavam, se uniam e juntos formavam uma sinergia perfeita de adoração. As vozes se entrelaçavam e Maria temia que as paredes da capela não aguentassem o peso do Espírito. Quando a manhã começava a romper, uma nova luz irrompeu pela janela. Maria sentiu que aquela luz não se tratava apenas de um novo dia, era a luz da vitória, da transformação. Ela fez um voto silencioso ali mesmo, que não deixaria a chama daquela noite esfriar. Assim que o sol começou a iluminar as montanhas distantes, um novo tempo estava se desdobrando. Ali, em meio a promessas e renovação, Maria percebeu que algo profundo estava acontecendo. A comunidade fora tocada pela misericórdia de Deus, e juntos estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que viesse. Quando já estavam prontos para a despedida, André fez um apelo para que cada um levasse a luz de volta para suas casas. Vamos iluminar esse mundo com o testemunho de nossas vidas. Sigam com a certeza de que Deus está com vocês todos os dias, falou ele, e o aplauso que se seguiu em resposta era mais que uma celebração, era um envio.
Num último ato de amor, Maria e Lucas se abraçaram, nunca se esquecendo da dor que enfrentaram, mas agora sabedores de que haviam encontrado propósito até nas tempestades. A fé que haviam reconstruído não era apenas para eles, mas para todos que agora estavam dispostos a ouvir e crer. Ao sair da capela, com o sol brilhante como testemunha, Maria respirou fundo. Havia um novo chamado em sua vida. As dificuldades não foram em vão, elas se tornaram ali o combustível da sua caminhada. E com um sorriso, um sentimento profundo envolvia seu coração. Ela sabia que uma nova jornada estava começando, repleta de frutos a serem colhidos, e que Deus tinha um plano ainda maior para toda a cidade. Como um eco de fé, ela desejou que todas experimentassem essa mesma transformação. E, com essa certeza inabalável no coração, Maria decidiu que jamais pararia de compartilhar o amor que agora transbordava, pois, afinal, a fé é um presente que se multiplica quando é partilhado. E agora, amado leitor, este é o seu momento de agir. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de fé que transformarão a sua vida. Deixe um like agora para ajudar a alimentar o algoritmo e fazer com que mais pessoas conheçam essas mensagens poderosas. Comente suas reações e testemunhos sobre esse final incrível e não se esqueça, compartilhe instantaneamente. Este vídeo com pelo menos 5 amigos que você conhece e que precisam ver esta manifestação divina. Juntos, vamos espalhar esperança e amor. Não espere nem mais um segundo para fazer a diferença na vida de alguém.